Você gostaria de ajudar o canal? Então não perca tempo e mande seu Pix. Ficarei muito grato por sua ajuda. Então fiquem com o vídeo. O canal Vini da Jobu agradece a sua ajuda. Tá aí, Jogo, galera, chegando para mais um vídeo no canal, mais um vídeo, né, de filme que eu venho trazer para vocês, né, onde eu assisto um filme e trago os comentários, né, sobre o filme para vocês. Mas antes de começar o vídeo, né, eu queria pedir para todos vocês que ainda não são inscritos no canal, que se inscreva, ative o sininho e também que participe, né, do nosso grupo do WhatsApp, que o link vai estar tanto na descrição como também nos comentários. Outra coisa que eu peço para todos vocês, né, é que assistam, né, os vídeos do começo ao fim e na velocidade normal, né, para poder me ajudar na monetização e também, né, aumentar minhas horas assistidas, né. E outra coisa que eu peço para todos vocês é que me sigam em todas as minhas redes sociais, como Facebook, Instagram, Kawaii, TikTok e também o Twitter. Então é isso, galera, daí jogo. Então, galera, o vídeo de hoje é onde eu vou falar um pouco, né, sobre o filme, né, do Super Mario Bros, né, que basicamente, né, ele vai contar, né, com que a história, né, onde os dois irmãos, né, o Luigi e o Mario, eles são pessoas ali que moram no nosso, como se fosse no nosso mundo real, né, no Brooklyn, e onde eles são encanadores, né, e onde eles tinham um emprego, né, eles tinham um emprego e eles acabaram largando esse emprego para viver de um sonho, né, que era de viver de encanadores. Então eles pegaram todas as economias que eles tinham, né, e lançaram, né, um vídeo, né, onde eles contam, né, que eles vão salvar o Brooklyn, que eles são os Super Marios, né? E eles vão, tipo assim, todo problema de encanação que tiver ali, eles vão resolver, né? E basicamente, né, o que aconteceu foi que o clipe ficou muito famoso, né? Só que ninguém basicamente liga pra eles, né? E tem um encanador lá, né? Que o nome dele é Spike, que ele consegue, né, fazer todos os serviços de encanação ali, porque basicamente ele é o mais chamado ali. Só que aí, até o pai dele fala, né, que eles eram loucos, que basicamente largaram um emprego que eles tinham bom para viver de um sonho, e esse sonho, né, fez que, e ele até levou o irmão Luigi, né, junto nessa loucura. E o Luigi falou, né, falou pro Mario, falou, não, eu não fui, você não me arrastou para esse sonho, eu também tenho esse sonho junto com você, e um dia, né, nós vamos conseguir, né, provar para todo mundo que a gente é especial mesmo. Então, né, eles pegaram e foram para. Aconteceu, passou na televisão que estava tendo uma explosão, né, de um cano de água. E eles falaram assim: ó, uma chance da gente salvar o Brooklyn e ficar famoso e assim a gente conseguir vários e vários clientes. Então eles foram lá, né, só que na hora que eles iam apertar a válvula de pressão para poder, né, para poder diminuir, né, a pressão da água e baixar, né, a água na rua. Acabou que eles quebraram a válvula, né, e foram parar em um cano, né, que era um cano meio que um cano mágico. E assim eles foram parar, né, em tipo como se fosse, né, um universo paralelo, onde foi o Luigi foi para um lado e o Mario foi para o outro, né. Só que o Luigi, né, foi para um lugar onde estava acontecendo, né, o ataque, né, onde as tartarugas estavam atacando todos os universos ali, todos os reinos, né? Elas tinham derrotado o reino dos pinguins e agora ele queria casar com a princesa, né? Ou senão ele iria atacar o reino das princesas, né? Que era o reino dos cogumelos. Então o Luigi, o Mario, né? Pegou uma amizade com a princesa, né? E o Browser, né, que é o rei ali das tartarugas, ele pensa, né, que tá rolando um clima, né, entre o Mario e a princesa, né, porque ele vê eles as dois ali conversando, né, pelos telões e tal, e ele até pergunta pro Luigi, né, que o Mario é irmão dele, né, e ele fala, né, que se ele está rolando um clima, se a princesa gosta dele. Aí ela fala, né, se ela tiver um bom gosto, com certeza ela tá gostando do meu irmão, né, porque o meu irmão é bem legal. Então ele bota ele junto, né, com todos os prisioneiros que tem lá no reino dele, né? Que eles ficam sobre uma piscina de lava, né? E basicamente quando a lava vai subindo, vai acabar matando, né? Vai acabar matando todos eles. Então, né? O Mario tem uma chance ali, né? De ser basicamente uma pessoa, né, especial naquele universo ali da princesa. Então ele decide, né, que vão ajudar, né? Elas a lutar contra as tartarugas. Então eles decidem, né, que eles vão no reino dos macacos, né? Donkey Kong, que é para poder
pedir o exército deles, né, para ajudar na batalha, né? Porque o exército que ela tem, basicamente, é só cogumelos, né? Que basicamente são bem frágeis, né? E bem fracos. Então ela vai lá no reino dos macacos. Então lá no reino dos macacos, né? Que a gente vai ter um pouco, né, daquele Mario Kart, né? Onde a gente tinha os carrinhos, né? E o rei dos macacos fala que para ter o exército dele ajudar eles na batalha, o exército eles vão ter que vencer, né, o filho dele na luta. E quem iria ter que lutar, né? Só tava a princesa, um cogumelo e o Mario, seria o Mario, né? E lutar contra o Donkey Kong, né? Então, que é um gorila muito poderoso. Então, é, então o rei, né, sabia, né, que a batalha entre o Mario e o seu filho seria bem fácil do seu filho vencer. Então ele colocou umas caixas, né, surpresas ali no, no campo da batalha, né, para poder, se o Mario conseguir pegar alguma ali, né, conseguir pelo menos ter mais do que alguns segundos de luta. Então, né, acontece que o Mario pega um cogumelo azul, acaba comendo e ele fica bem pequenininho, né, então fica mais fácil, né, até do macaco derrotar ele. Só que depois ele consegue, né, uma surpresa lá de gato, ele consegue lutar, né, como se fosse um gato e consegue vencer, né, o macaco. E assim o exército dele, né, vai ajudar a princesa na batalha. Então eles vão lá e fazem os seus carros, né? O Mario faz um kart, a princesa faz uma moto e o cogumelo faz uma casinha, faz um carro bem gigante, né? Só que o Bowser, né, tá vendo isso tudo de lá de longe e pega o exército deles, né, para poder lutar contra o do Mario. Então, do Mario, eles iam pegar uma ponte arco-íris, né, uma avenida arco-íris, para conseguir atacar, né, o reino do Bowser. Só que o que acontece que vai ter uma batalha enorme ali, né? Só que quando eles já venceram, né, os carros da tartaruga, uma tartaruga se auto-explode, né, quebrando também a estrada. Isso faz com que o Mario, né, e o Donkey Kong acabam caindo no mar. Só que o Donkey Kong, né, ele não gosta do Mario, ele não gosta dele, desde quando viu ele pela primeira vez, ele não gostou. Só que o que fez ele virar um pouco amigo dele, né, foi que um pneu bateu na cabeça dele enquanto ele estava caindo no mar e o Mario salvou ele, né, mergulhou, nadou, né? E salvou ele de morrer afogado. Então, meio que mudou um pouco ali, né? A amizade entre os dois. Só que aí eles voltaram, né? Pro reino dos cogumelos, né? E basicamente ela mandou todo mundo fugir, né? Só que o Bowser, né, conseguiu chegar lá e pegou algumas pessoas, né? Sequestrou algumas pessoas, né? E colocou como se fosse, né? Basicamente reféns. Ele falou, né, que se a princesa não casasse com ele, ele ia ficar torturando, né? E começou a dar choque, né, no cogumelo. Então ela acaba prometendo que vai casar, né? Só que isso tudo que ele faz é um plano, né? Pra poder ter uma batalha enorme, né? E ela conseguir salvar, né? O reino, né? E não precisa casar com ele, né? E ela fala, né, bem na cara dele que nunca pensou em casar com ele, né? Que não queria casar com ele. Então, né? Vai ocorrer uma batalha gigante, né? E todo mundo contra eles ali, né? Até que o Luigi quase morre, né, na lava. Só que o Mario salva ele no último minuto, né? Que ele pega uma roupa acho que é um guaxinim que voa. E consegue salvar o seu irmão. E acontece, né, uma batalha gigante, né? Porque o Bowser consegue atirar um fogo pela boca enorme, né? Só que aí eles vão parar, né, no mundo real, no Brooklyn, né? E tem a estrela, né? Que basicamente a estrela, quem pegar, fica com todos os poderes de surpresa, né? Que existe no jogo. Só que o que aconteceu, né? Foi que o Mario não conseguiu chegar ao mesmo tempo, né? Tomou uma surra da tartaruga e jogaram ele pra lá pra fora. Então todo mundo começou a lutar, né? Cogumelo, o Luigi também tinha apanhado já. O Donkey Kong, né? Todo mundo tentando lutar contra o Bowser. Só que o Bowser, né, é muito poderoso. Só que aí o que ele tá ali quase desmaiando, quase todo ferrado. E ele vê a propaganda passar na lanchonete que acabou voando para lá, que ele apanhou. Então o dono da lanchonete fala que. A propaganda da lanchonete fala que ele vai salvar o Brook, que ele é o Super Mario. Então ele decide ir lutar lá. E ele consegue, né? Se esquivar por baixo das pernas do Bowser, né? E junto com o Luigi, né? O Luigi defende ele com uma lata de lixo do fogo do Bowser. E eles dois, né? Eles conseguem pegar a estrela. E assim, quando eles pegam as estrelas, né? Eles ganham o poder, né, de todos os especiais do jogo. E eles conseguem vencer, né? E todo mundo fica muito surpreso. Fica gostando pra caramba, né? Que os dois Super Marios, né, conseguiram salvar os dois o Mario e o Luigi, né, os Super Mario Brothers,
conseguiram salvar todo o Brooklyn, né? E até o pai dele ficou orgulhoso e fala, né, que esses são meus bambinos, né, que são meus filhos em italiano. Então, eles estavam um mundo, os dois mundos, né, na verdade, tanto o Brooklyn como lá. Só que aí que eu corto pra uma cena onde o Mario está acordando. E eu pensei, caramba, será que esse filme todinho vai ser um sonho? Só que quando o Luigi chama, eles pegam a caixa de ferramentas. Só que na hora que eles abrem a porta, eles foram viver, né, no mundo lá do jogo, né? No mundo lá dos príncipes, da princesa, né? E do reino dos cogumelos. Então, basicamente, eles viram que a vida era mais legal, né, do que na vida real lá e foram morar lá. E a única cena do projeto que a gente tem, né, a gente vê o Browser preso, né, cantando uma música pra princesa. E basicamente depois a gente descobre, né, que ele ainda tá pequenininho, né, e ele é um prisioneiro, né, do reino dos cogumelos. Então é isso, galera. Esse era o vídeo que eu queria trazer pra vocês. Quem puder, curte, comenta, compartilha, né, se inscreve no canal. Se puder dar uma força nas minhas redes sociais, vou ficar bastante agradecido. Então é isso, galera. Daí jogo.